Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto, e esse é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o coronel Ernesto Puglia Neto, que é o secretário executivo da associação. E daqui a pouco nós vamos entrevistar o Major Domingues, que é diretor técnico da ProPM. Bem-vindos. Para quem ainda não viu, vamos mostrar o reloginho que a Defenda construiu para lembrar do governador João Dória o prazo que ele fez mais uma promessinha para reajustar o salário dos policiais militares. Então agora, faltando 65 dias, 11 horas, 55 minutos e 40 segundos e baixando. Coronel Ernesto, o tempo está correndo e agora, além do reloginho, temos a novidade da Previdência para correr atrás. Exatamente. Bom dia, Silvio. Bom dia, Domingues. Bom dia a você que nos acompanha pela TV Osasco e também pelas redes sociais. O reloginho já é algo que está aí, nós já estamos acostumados com essa promessa, em cima de promessa, falando de quando vai sair o aumento. Fomos surpreendidos nesse final de semana com a tal da Carta de Vitória, elaborada pelos governadores dos estados do Sudeste e do Sul, onde eles pedem a retirada dos policiais militares de dentro da PEC 6, aquilo que nos garante uma paridade com os militares federais, criando duas categorias de militares no Brasil, né? Os militares estaduais e os militares federais. Só lembrando que a PEC 6 já tramitou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado, onde está sendo verificada novamente por aqueles senadores, mas que já existe um compromisso específico da manutenção dessa condição dos militares, independente de militar estadual ou militar federal, algo que foi construído dentro da Câmara dos Deputados. E agora vem os governadores da região Sul e Sudeste, com uma carta onde pedem, entre outras coisas tantas, essa modificação. Estamos acompanhando inclusive a votação do PL 1645 de 2019, que tramita agora na Câmara na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Vinícius de Carvalho. Então, você que nos assiste, policial militar, familiar policial militar, que defende as causas da Polícia Militar, uma pressãozinha em cima do deputado Vinícius Carvalho nas redes sociais dele lá. Por quê? Para a manutenção daquilo que foi combinado, a inserção de um artigo específico dentro da 1645, do PL 1645, que vai garantir as prerrogativas dos militares estaduais, conforme estão estabelecidas as prerrogativas dos militares federais. Não existem duas categorias de militares no Brasil. Militares são militares. Trabalhem eles para a federação, para a União, trabalhem eles para os estados. Nós não podemos, em hipótese alguma, mudar essa situação. Então, você que está nos acompanhando, volto a dizer, atenção no PL 1645, deputado Vinícius de Carvalho é o relator. Pressãozinha nele nas redes sociais para que ele mantenha aquilo que foi acertado dentro da própria Casa de Leis da Câmara dos Deputados. E vamos acompanhar também aquilo que vai acontecer com a PEC 6. Enquanto tudo isso acontece, a gente espera dia 31 de outubro o anúncio do tão esperado reajuste salarial. Bom, é hora de fazer pressão mesmo, né? Porque os governadores vão pressionar os senadores para trazer o que a Carta de Vitória está preconizando aí. Então, a gente precisa pressionar os senadores no sentido inverso.
É assim, né? A gente sabe, nós, policiais militares, no Brasil inteiro, elegemos diversos representantes. Aliás, se a gente somar todos os votos da família militar, principalmente da família policial militar, a gente pode afirmar categoricamente que nós influenciamos na eleição, diretamente na eleição, inclusive do presidente da República. Decisivamente. Nós temos o senador mais votado da história de São Paulo, que é um senador que representa a Polícia Militar, Major Olímpio, quase 9 milhões de votos, mais de 9 milhões de votos aqui em São Paulo. Então, nós temos que usar essa força que nós, eleitores, cidadãos, nós não somos cidadãos de segunda categoria, somos cidadãos de primeira categoria, temos os plenos direitos para exigir e para solicitar e para acompanhar, para pressionar naquilo que não é prerrogativa, aquilo que é justiça. Porque militar é militar, não interessa se ele é federal ou estadual, porque quando a coisa aperta, nós vamos para a guerra também. E quando, por algum motivo, os estados solicitam, o Exército vem também atuar como o GLO, como está indo agora para a Amazônia, para apagar incêndio na Amazônia. Então, por que vai ter diferença? Qual é o fundamento nisso de ter diferença? Por que o que vale para o militar estadual não vale para o federal ou vice-versa? É um absurdo. O que querem hoje dentro da Casa de Leis maior do Brasil é um absurdo. E ceder a essa pressão, se os deputados cederem à pressão dos governadores, mostra claramente que existe um jogo de interesses por trás disso tudo que é inadmissível. Nosso entrevistado da semana é o Major Médico Maurício Domingues Ferreira, alergista e imunologista, diretor técnico da ProPM. A ProPM é uma organização social de direito privado e sem fins econômicos, fundada em 1999. Ela arrecada recursos para investir diretamente no aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo HPM, pelo Centro Odontológico, Centro de Reabilitação, pelas UIs da capital e do interior e também pelo setor de psicologia e pelo Centro de Apoio Social. Major Domingues, boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Vamos conversar sobre essa instituição tão cara e solidária, a PM, que é a ProPM. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui. Coronel Ernesto, eu lembro que várias vezes, aliás, um comandante-geral que sempre incentivou a ProPM foi o Coronel Camilo. E ele sempre falava assim, vocês filiem-se a quantas associações quiserem, mas não sem antes filiarem-se à ProPM. Essa é uma realidade que deveria ser cultuada. Para você que está nos assistindo, a ProPM ela começou para suprir algo que o Estado não dava. A ProPM chegou a comprar lençol para o hospital. Além de insumos outros que deveriam ter sido comprados pelo Estado. Hoje, a situação é um pouco diferente, conforme até o próprio Major Domingues vai passar para nós depois, mas hoje a situação é um pouco diferente. Mas ainda assim, sem a ProPM, a gente pode dizer que os policiais militares seriam penalizados, para usar uma palavra eufemismo, ao serem atendidos no HPM, porque falta muito recurso. É aí que aparece a ProPM, com os seus mais de 54 mil associados hoje. Então, primeira constatação que a gente faz aqui, eu faço agora para começar. Se você é policial militar e não é associado, não é um dos 54 mil, por favor, procure a ProPM e se afilie, porque ninguém quer cair no HPM, mas é o único lugar que nós temos para correr. Se você tem muito dinheiro para pagar um plano de saúde, sorte sua. A sua familiar é atendida na Cruz Azul. Você, policial militar, é atendido no HPM. Então, primeira constatação, filie-se à ProPM. 4,30 para o soldado, 14,30 para o oficial superior de mensalidade. Eu tenho certeza que isso não vai pesar no orçamento.
mas vai fazer uma diferença enorme quando você precisar efetivamente. Bom, dado esse recado logo de cara, eu vou agora introduzir o nosso entrevistado. Muito obrigado por estar aqui. Agradeço a você, Major Domingos, agradeço também ao Coronel Américo, que é o presidente da ProPM, a oportunidade de tê-los aqui e poder falar um pouquinho sobre essa instituição que é tão importante no nosso dia a dia. Muito obrigado pelo espaço, né, de estar aqui nesse canal tão importante, né, um canal que faz uma interlocução fundamental entre a polícia militar e a comunidade, né. Como o senhor falou, a ProPM é extremamente importante para o HM, não só para o HM, para o centro odontológico, para as unidades integradas de saúde, em geral, para o sistema de saúde da PM. Por quê? Porque a ProPM ela ocupou um espaço que o Estado acaba não ocupando necessariamente, né? E é um espaço extremamente vital. Antigamente, a ProPM ela ajudava muito na questão de equipamentos. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem um apoio não só do comando atual, mas de alguns comandos anteriores que a gente consegue ter, o Estado está bancando muitos equipamentos de UTI, equipamentos diagnósticos de alta tecnologia, né, extremamente avançados, né, e que isso tem dado uma facilidade muito grande para o trabalho nosso lá. Então, a ProPM ela está deslocou, né, essa importância dela para o pessoal hoje, né? Então, a contratação de médicos, de psicólogos, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, então ela tem esse aspecto fundamental. Só para exemplificar, médicos, recentemente a gente teve um problema que a gente teve um concurso para vários médicos, né? Foi o ano passado, se eu não me engano, e a gente tinha um quadro de anestesistas, né? E vários desses anestesistas, eles pediram baixa, né, foram embora, e a gente correu o risco muito grande de ter uma parada de cirurgias, né? E o concurso para novos médicos, ele demora muito, demora 1 ano, 2 anos, né, esse trâmite todo, né? Então não daria para esperar. E a gente foi atrás da ProPM e a ProPM ela se prontificou e contratou 2 anestesistas em alguns dias. Então a ProPM ela é extremamente vital também nessas situações que a gente precisa de uma solução de urgência que pela burocracia, pela legislação demoraria muito tempo ou às vezes até inviável, e a ProPM acaba nos dando essa cobertura, né? Amigo, você está falando para nós que a mão de obra, como você citou agora, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que não fazem parte, principalmente psicólogos, terapeutas e fonoaudiólogos, não existe um quadro na polícia de oficiais ou de policiais que sejam fonoaudiólogos. Se tem alguém, de repente, trabalhando nessa função, é porque está deslocado, né? Então, isso é essencial para o funcionamento de um hospital, é isso? É essencial, assim, é básico isso daí, né? E cada vez mais que a medicina, né, o sistema de saúde vai avançando, né, existe a necessidade de novos profissionais, né, de mais especialidades, né? Então isso, muitas vezes, como não existe um quadro, isso acaba sendo contratado no HM pela ProPM. Eu me lembro uma outra coisa, o Silvio trabalhou na ProPM, com a ProPM bastante tempo também, e a primeira imagem que vem à cabeça na ProPM, quando a gente fala de ProPM, e aqui minha saudação enorme do fundo do meu coração às voluntárias e voluntários da ProPM. Carinhosamente, por favor, carinhosamente,
as velhinhas, esposas de policiais militares, a maior parte delas, né? Familiares de policiais militares, que vão fazer a distribuição e distribuição de material de higiene pessoal para quem fica internado no HPM, mas principalmente aquele acolhimento, aquele calor humano que é trazido para aquelas pessoas que muitas vezes estão com a família longe, vêm do interior para cá e fica meio que deslocado ali, se não fossem essas senhoras que vão até lá, e senhores também que vão até lá fazer esse acolhimento. Essa é a primeira imagem que me vem à mente quando a gente fala em ProPM. Então, é um serviço muito mais necessário do que a gente possa imaginar, né? Porque não lida somente com material, com pessoas, com contratação de mão de obra, mas ele lida com o ser humano que está ali, né? Internado, está com um problema. Então, eu tenho certeza que todos que passaram, todos os policiais militares que passaram algum tempo internado no HPM vão se lembrar dessas senhoras vestidas lá com seu jalequinho, ainda é cor de rosa. Cor de rosa, né? Com seu jalequinho cor de rosa, passando para fazer a entrega de materiais e dar uma primeira palavra de acolhimento. Eu não vou lembrar o nome agora, mas havia um sargento que era barbeiro e ele ia cortar cabelo dos internados lá no HM uma vez por semana. E ele teve que mudar daqui de São Paulo. Ele foi morar numa cidade chamada Getulina, perto de Araçatuba, longe, hein? 500 quilômetros daqui. Mas ele vinha para São Paulo toda quinta-feira só para fazer isso. Ele pegava um ônibus lá à noite, desembarcava aqui de manhã, passava o dia na HM cortando cabelo e barba de internado e voltava à noite para Getulina. É só para dar aqui ilustrar o que é esse serviço, né? Sim. Bom, eu queria fazer uma pergunta. O senhor é diretor técnico da ProPM. O que faz o diretor técnico da ProPM? O senhor não vive o dia a dia da ProPM. O seu negócio é o HM. O meu é o HM. O diretor técnico, ele, assim, a minha função é de interface entre o HM e a ProPM. Então, eu acabo levando para a ProPM os nossos problemas, né, e as nossas demandas, né, e eles avaliam isso e nos ajudam dentro da possibilidade daquele momento, né. Na hora de comprar um equipamento, por exemplo, aí a palavra é sua. Não, assim, não que eu não decido, quem decide são a diretoria da ProPM. Isso é feito uma análise, né? E eu dou informações para que eles saibam se é importante ou não, se é uma hierarquia de valores, né? Então, assim, muita gente do hospital, assim, pedisse, por exemplo, a radiologia pede um ultrassom, a UTI pede uma outra coisa, então ia precisar ter um canal único que faça um escrutínio do que é mais importante, qual é mais necessário, para que se não gaste dinheiro desnecessariamente. Então precisa ter uma hierarquia de valores de o que é mais importante. Eu vou fazer uma pergunta, porque geralmente quando a gente fala aqui, sempre surgem algumas dúvidas, porque tem muita gente que nos assiste, muito obrigado, inclusive, por estar nos acompanhando, que não é policial militar. E pergunta assim, mas só policial pode ajudar? Como é que eu faço para ajudar? Dá para alguém que não é policial militar ajudar? Dá sim. A ProPM, a principal via de recursos dela é o associado, mas ela está aberta a doações também, né? De vários tipos. Uma empresa pode doar, uma pessoa pode doar R$10, não existe um ou mais um valor. A própria PM tem grandes exemplos. Recentemente existiu uma corrida que foi feita, eu não tenho infelizmente na cabeça qual foi o batalhão, o CPA do interior, que fizeram uma corrida e os recursos dessa corrida, né, foi destinado à ProPM. Em São Paulo teve um batalhão na Zona Leste que fez uma festa junina também, e o que foi arrecadado foi destinado à ProPM. Então tem várias formas de se doar para a ProPM. E realmente é importante porque isso vai ser usado
na saúde do policial, no hospital ou no MUIS, né? Recentemente a ProPM ela bancou um consultório odontológico no interior também. Então isso retorna diretamente para o policial. E o PM que é associado ou não, ele tem o mesmo benefício, não existe distinção disso daí. A própria é que nem a Defenda, assim, entendeu? Porque a Defenda também, quando a gente faz um movimento para conseguir alguma coisa, não é para o associado só, né? É para todo mundo. A própria é da mesma jeito. Você, policial militar, que se beneficia, por exemplo, com um equipamento que é doado lá para a UIS, se não me engano, foi lá em Presidente Prudente, essa UIS, esse gabinete odontológico. Eu acho que foi para lá mesmo, Então, você está sendo beneficiado. Não custa nada colaborar com isso, porque vai ser revertido para você esse benefício que vai ser dado, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção na conversa que nós tivemos antes é que não é só o HM, né? A gente sempre pensa em HM. Você falou que 80% iria para o HM, mas também tem o Ceodonte, né, o nosso centro odontológico, e as unidades integradas de saúde. Como é que é feito você também, como diretor técnico, recebe esses pedidos, faz uma interface em relação a isso? Assim, a minha função maior, eu posso fazer essa interface, mas a minha função maior é no HM, né? A minha demanda maior é lá no HM. Mas isso é feito dentro de reuniões entre a diretoria, né? E tem momentos que eles pedem o que eu acho, né? Uma opinião e tal, e aí eles decidem, né? Mais ou menos isso. Eu dou um suporte técnico, seria, né? E uma outra coisa também que me chamou a atenção é que existem exames que o HM não faz. Tem. É isso? Isso daí é muito interessante, porque assim, o HM, existe um escalonamento assim, de complexidade. Então, existe atendimento de um hospital primário, secundário e terciário. Para o HM, como ele atinge uma população, eu vou estimar até entre praças oficiais da ativa e da reserva, deve ter em torno de 100 mil, né, que podem ser atendidos no HM. Eu acho que tem mais. Né? Até mais, eu acho. Eu estou colocando uma estimativa baixa. Então, assim, no sistema de saúde, é dividido entre atendimento primário, hospitais com complexidade primária, secundária e terciária. O HM, ele no fundo, ele tem que resolver, mesmo que ele tenha sido criado para um atendimento secundário, ele tem que resolver altas complexidades. E isso faz a necessidade, muitas vezes, de atendimento oncológico, atendimento de neurologia, atendimento de cardiologia invasiva, e que a gente, por exemplo, para fazer uma neurocirurgia ou uma cirurgia cardíaca, sai muito caro ter um serviço disso. Não é só ter os médicos, mas tem que ter um corpo de enfermagem e o Estado acaba não bancando muitas vezes. Mas esses pacientes chegam para a gente e a gente muitas vezes não tem recursos diagnósticos, né? E isso é feito fora, em hospitais particulares, e quem acaba pagando isso é a ProPM. Por exemplo, uma biópsia de um tumor hepático, que é necessário para fazer o diagnóstico. Isso, quem acaba pagando é a ProPM. Esse pagamento, ele é feito, o paciente passa no HM, ele é encaminhado para uma clínica, ou melhor, para um laboratório que realiza esse exame, com uma guia, como é que funciona? Tem essa parte burocrática, às vezes fica... Então, eu não posso procurar qualquer lugar, provavelmente, né? Normalmente, o que ocorre? O médico, ele pede isso, avaliado, né, pelo HM, né, se é importante isso ou não, normalmente é importante, né? E a gente manda para um setor nosso de contratos, né? E isso é mandado para a ProPM, né?
E aí normalmente é analisado, né, isso daí, né? Quando são exames muito caros, aí existe isso é passado até pela diretoria e normalmente é pago esses exames pela necessidade, né, do paciente. Então, mas ele é encaminhado pelo médico que atende ele normalmente. Pelo médico que atende normalmente. Vai passar lá, o médico vai falar assim, você vai procurar tal clínica, tal laboratório para fazer tal exame. Não, a clínica, não, ele pede só o exame. A clínica, eles fazem uma cotação de várias clínicas, né? Sim, mas no final das contas, quem dá a notícia pro paciente, vamos assim dizer, é o próprio médico que está atendendo ele. O médico que tem a liberdade de pedir o que é necessário. Ele não vai para a ProPM, né? Ele não tem que se dirigir na sede da ProPM, é tudo na HM. Não, é tudo lá no HM. Muitas vezes ele nem sabe que a ProPM pagou, né? Sim, é isso aí que eu ia chegar. Então, talvez você que tenha feito aí um procedimento qualquer recentemente, tenha tido um atendimento um pouco diferenciado, às vezes até demora um pouco isso, né? A pessoa reclama, na verdade, estão dando um jeito de resolver o problema que tem que ser resolvido. É mais ou menos por aí, né? E se não existisse a ProPM, isso, eu não sei como a gente resolveria isso daí, né? Uma outra coisa, aqui surgiu uma pergunta da Vera Saldanha. Vera, muito obrigado por nos acompanhar. Eu sei que você está sempre acompanhando a gente, acompanho você aqui pelo Facebook, você está sempre nos acompanhando. Você que é de Américo Brasiliense, cidade lá no interior de São Paulo, e pergunta como fazer para auxiliar. Como é que a pessoa física ou jurídica pode auxiliar? Então, aqui em São Paulo até é mais fácil, né? O pessoal do interior fica um pouco distante, mas tem o site da ProPM e lá tem os contatos, né? Aí se a pessoa tem interesse de ajudar de alguma forma, ou como voluntário, ou de uma forma financeira, entrando em contato com a ProPM, eles ou por telefone ou por e-mail, e aí eles retornam. Então vamos lá, Vera, só para você... No próprio site, o site é o www.propm.org.br. Rola o site até embaixo, tem uma faixa amarela, e ali tem instruções de como contribuir. Inclusive, para você que é policial militar, que não é associado e quer se associar, aproveitando esse programa que está elucidando um pouquinho, né, como é que funciona esse atendimento, tem lá no Como Ajudar, tem inclusive o formulário para ser impresso, para ser preenchido e como encaminhar. Tem o contato também na nossa barra de rolagem, ele tem um contato onde fala exatamente como é que isso pode acontecer. Então, vamos lá. Eu estou aqui vendo o site da ProPM. Lá embaixo, nós temos 2 sem compromisso. Quer ajudar, mas não quer desconto no salário? Faça uma doação voluntária, mínimo de R$ 4,30. Tem a conta do Banco do Brasil, correspondente, conta corrente solidária. Tem lá, agência 0386, dígito 7, conta corrente 90876, dígito 2. Então, Vera, está aí o site. Lá embaixo, 2 sem compromisso. Tem as informações. Então, Vera, para você que perguntou, a resposta está aí no site da ProPM, propm.org.br. Tem como fazer a doação. Se sobrar aquele dinheirinho no final do mês, é raro hoje em dia, mas a gente pode separar um pouquinho, né? A solidariedade sempre é importante para fazer a doação. Então, muito obrigado a você, Vera, que fez a solicitação dessa pergunta. Serviu aí para ajudar todo mundo. Aqui, aproveitando a fala do José Ronaldo Rodrigues, isso não funciona só para os oficiais, não, viu? Você está enganado. Quem entra no HM para ser atendido, e você pode começar com qualquer policial militar que foi atendido no HM, ele é bem atendido, não importa qual a graduação dele, qual o posto dele. Então, é um erro, a sua afirmação aqui, estou citando ela no ar, porque ele é um equívoco,
e eu gostaria de usar essa oportunidade para fazer essa correção nesse equívoco. Policiais militares, não interessa qual a graduação, não interessa qual é o posto, eles são atendidos do mesmo jeito no HPM, sendo sócios ou não sendo sócios, sendo contribuintes ou não sendo contribuintes, inclusive da própria ProPM. Não tem nem como diferenciar, não né? tem. Porque se a ProPM compra um equipamento e instala dentro do hospital, vai ser usado por todo mundo. Bem, Não eu tem tive, inclusive, eu tive um caso específico de um policial militar conhecido meu que teve todo o trabalho de assessoramento feito, teve que fazer vários exames fora do HM, porque não tinha a especialidade, a necessidade que ele tinha dentro do HPM, e ninguém perguntou para ele se era soldado, cabo, sargento ou coronel. Então, tem que desmistificar isso daqui aqui dentro. Isso é uma ideia, eu não sei de onde que surge, que existe uma diferença. Não, é dentro do atendimento médico, não existe diferença nenhuma. Todos são importantes, desde do soldado. Até tem casos assim, civis que acabam, por exemplo, há pouco tempo uma senhora passou mal na rua e os populares levaram para lá. E a gente atende da mesma forma, e então não existe isso. Isso é uma ideia equivocada mesmo. Como A gente tem, desculpa ter sido até um pouco incisivo na colocação, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades para matar o mal pela raiz, né? Porque senão fica desenvolvendo, fica falando, é melhor deixar quieto isso e já esclarecer logo de pronto. Bom, o HM inaugurou um PS novo agora, né? Inaugurou. Esses dias. O senhor pode falar um pouquinho dele? O PS nosso é um novo, né? É um momento de muito orgulho, né? E eu acho que não só para nós que trabalhamos lá no HM, mas como para a própria Polícia Militar. Ele é extremamente novo, né? Equipado, e o desenho dele, né? Ele é focado para atender muitas emergências específicas, como tem sala de isolamento, tem uma sala só para infarto, para dor torácica. Ele foi feito com muita precisão, focado no atendimento de emergência muito grande, dá para muita gente ser atendido lá. A gente tem equipamentos modernos lá que foram comprados, né? Pela ProPM ou não? Pela ProPM e pelo próprio pelo Estado. Hoje em dia, como eu falei anteriormente, a ProPM, ela não como antes, ela tá nos ajudando muito na parte do pessoal, porque o Estado recentemente tem investido muito em equipamentos, né? Então ela está desviando um pouco do que ela fazia anteriormente. Desviando, vamos assim dizer, né? Fazendo o que efetivamente não é possível dentro das normas do Estado, porque é difícil fazer uma contratação emergencial de um médico, porque é obrigação do Estado dar equipamento. Não dá para acontecer, que nem aconteceu muito tempo atrás, nos primórdios da ProPM, que se comprava seringa, muitas vezes para atendimento. Comprava agulha para atendimento. Isso é absurdo. Quando o Estado chega nesse nível de falência não, porque o Estado de São Paulo nunca faliu, né? Descaso, né? Descaso e abandono. Descaso e abandono. A gente espera, efetivamente, governador João Dória, já falei, já sugeri ao senhor assistir o programa da Defenda, né? Para acompanhar aqui, porque a gente tem uma série de sugestões interessantes para o senhor. Eu efetivamente gostaria muito de saber que os 4 anos do seu governo vão seguir essa linha que parece que está acontecendo de um atendimento específico. Nós terminamos o governo Márcio França com a contratação, a nomeação, né, já estavam devidamente já tinha terminado o processo de concurso, a nomeação de médicos, que foi muito bom para desafogar os problemas do HPM. Agora, esperamos que continue fornecendo materiais para que a ProPM possa fornecer somente o apoio emergencial daquilo que não dá para fazer no dia a dia. O que seria o ideal. Seria ideal.
Eu acho que a própria nunca vai acabar, porque sempre vão surgir demandas. Tem uma demanda. O HM ele está preso, lógico, a um sistema do Estado. Então, por exemplo, a falta de um médico. Existe uma demora, porque tem que se abrir um concurso. Então, isso pode demorar um tempo, mas a ProPM, rapidamente ela já compra, quer dizer, desculpa, ela já contrata, né? E a ProPM, recentemente, a gente estava com um outro problema, só para exemplificar, pacientes oncológicos. A gente tem uma oncologista, né? E ela entrou em licença maternidade, normal, ela vai ser afastada. Mas a gente não tinha um outro oncologista. E aí, se o Estado fosse abrir um concurso para ter um outro oncologista, ia ser uma coisa impossível de ser feita a curto prazo. Aí a ProPM contratou esse oncologista. Tem vários outros casos, como infectologista, como hematologista, né? Férias de médicos. A gente tinha uma hematologista que também ficou afastada há um tempo, então foi contratado um hematologista para tratar doenças graves como leucemia, linfomas. Então, assim, a ProPM ela realmente é extremamente vital, é uma aliada fundamental. O HM sem a ProPM estaria numa situação extremamente periclitante, assim, né? Mas graças a Deus tem a ProPM, né, e ela nos ajuda nisso aí. Eu sugiro a todos visitarem o site da ProPM. Repito, www.propm.org.br, para ver as atividades da associação, né, o que está sendo investido lá. O ano passado, acho que mais de 2 milhões de reais foram investidos no sistema, 2.300, um negócio assim. E então acompanhar as atividades, o que a ProPM está fazendo, como ajudar, como contribuir. Só uma observação, ninguém ganha um centavo na ProPM para trabalhar, de diretor, conselheiro. Eu nunca vi reembolsar nem a gasolina, o combustível de carro de diretor que foi lá para fazer reunião. Senhor, eu preciso terminar o programa. Por favor. Só posso agradecer o Domingos mais uma vez por ter vindo aqui e recomendar efetivamente que você que não é sócio, não é afiliado à ProPM, por favor, procure imediatamente fazer isso. Muito obrigado, doutor Domingos, por ter participado muito do nosso programa. Muito legal falar da ProPM sempre. A Defenda PM cumprimenta todos os oficiais promovidos neste final de semana, que saiu a publicação. Dentre eles estão vários associados à Defenda, inclusive o vice-presidente, agora coronel, Fábio Rogério Cândido, que vai comandar a Escola de Educação Física. A todos, indistintamente, desejamos sucesso frente ao novo desafio. Coronel Ernesto. Só para fechar, então, a vocês que foram promovidos, parabéns, espero que tenham muito sucesso nessa nova etapa que se inicia, e especificamente aos 3 coronéis que foram promovidos, afinal chegaram ao posto mais alto da instituição, passando aí por diversas provações que a carreira promove. Bom termo. Bom termo. Diversas provações que a carreira promove, ao coronel da Fara, que vai ficar no CPM1, ao coronel Fábio, que vai assumir a Escola de Educação Física, e ao coronel Martins, que vai para o CPM, os 3 associados do Defenda, Fábio, vice-presidente da diretoria, o Martins, vice-presidente do Conselho Deliberativo, pessoas que lutam efetivamente, o da Fara, nosso associado, e tantos outros que foram promovidos a tenente-coronel, capitão, major, tenente, que lutam efetivamente para a melhoria da instituição. Muito obrigado pela dedicação que vocês tiveram e espero que agora, no próximo posto, se dediquem mais ainda em nome não só da instituição Defenda, da instituição Polícia Militar, mas principalmente do povo brasileiro que mora e transita por São Paulo. Tenham todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda que vem.